boa tarde. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Desculpe a link, me gripei de ontem para hoje, estou assim. Inclusive, foi justamente a colônia onde eu vou narrar a história que me fez estar aqui hoje, eu não tenho dúvida. Foi o doutor Hilário que me deu essa força toda. Eu passei uma noite difícil com febre, então os beijinhos de longe, né? Bem, nós vamos falar do livro, como foi dito. É um desafio para o palestrante pegar o 6º capítulo, né? Mas quando eu digo desafio é porque as obras de André Luiz são obras que abrem as portas. Mas diante de tantas obras de André Luiz, a gente acaba confundindo as coisas. Então, nós somos obrigados a reler o livro, né? Para que a gente possa entender melhor. Então, aqui é o livro, a edição nova, e é que eu tenho. Essa é a que eu tenho, viu, gente? Bem velhinha essa aqui, ó. Então, vocês devem estar estudando esse livro aqui, provavelmente. Essa hora de doutrinária é o horário de que os estudantes façam uma revisão, né? Isso é bem estratégico da casa. Bem, eu antes de falar sobre o capítulo em si, nós somos espíritas, temos um alicerce kardecista. Eu sou muito kardecista, minha formação foi toda embasada no Pentateuco, então eu gosto de esclarecer sobre algumas questões. Então, a primeira questão que eu trago para vocês refletirem é uma questão de que no livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade nos esclarece sobre isso. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim, o exige a clareza da linguagem para evitar confusão inerente à variedade de sentido das mesmas palavras. Livro dos Espíritos. Tá? Lei de ação e reação não é a mesma coisa de lei de causa e efeito. Então, muitas vezes a gente confunde um pouco disso. E eu gosto sempre de esclarecer. Então está errado? Não, não está errado. Apenas a forma de entendimento, compreensão, que a gente tem que ter um cuidado quando a gente for, porque a lei de causa e efeito da doutrina espírita parece a lei de Galião. Olho por olho, dente por dente. E não é. Nós nos embasamos nos ensinamentos de Jesus. E a lei de Jesus é a lei de amor. E a gente precisa estar focado nisso. Porque senão a gente fica dizendo, você é a lei de causa e efeito vai pegar. Quer dizer, isso é um desejo de vingança. E se a gente fala de reforma íntima, a gente está alimentando, reforçando esse lugar negativo da vingança. Tá? Allan Kardec nos fala, para todo efeito existe uma causa, e não há causa sem efeito. Temos o efeito material e o efeito moral. O espírita, o kardecista, ele se preocupa com o efeito moral. É justamente o que as obras de André Luiz falam. Nós não estamos lendo romances, nem historinhas de ficção científica. Nós estamos nos embasando em efeitos morais. Esses efeitos morais é que vão nortear um novo caminho. O princípio de uma reforma íntima sem martírio. Portanto, não existe formalmente na codificação e na revista espírita a definição de lei de causa e efeito, mas a menção de um axioma utilizado pelos espíritos superiores quando esclarece a origem das dores, dizendo que para todo efeito existe uma causa e não uma causa sem efeito. Então, a ação e reação é justamente a história sobre isso. Tá? Existe uma causa, existe um efeito. Mais precisamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, esse axioma é aplicado quando trata na justiça das aflições. E os espíritos superiores discorrem sobre causas atuais e anteriores da aflição. Repare que não se fala de ação e reação, nem lei de causa e efeito. E nós já estamos falando de causas atuais e anteriores das aflições. No que concerne as causas atuais das aflições, nos é dito que, remontando a fonte dos males terrenos,
Reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho, de sua missão? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Mais uma vez eu estou confirmando que não existe a lei de Talião. Deus não condena ninguém. Quem nos condena é a própria consciência. É justamente não respeitarmos as leis de Deus, que estão registradas em nossas consciências. Vocês vão entender porque nos casos que André Luiz traz, as leis que estão registradas em nossas consciências, elas não são acionadas pela nossa memória. Então nós temos que entender a causa para poder justificar o efeito. Ok? No item seguinte, quando são tratadas as causas anteriores das aflições, assim se esclarece. Mas sem há males nesta vida, de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também os acidentes que nenhuma previdência pode evitar. Os reveses da fortuna, os flagelos atuais, doenças de nascença, deformidades, idiotia e imbecilidade. Evangelho segundo o Espiritismo. Está claro isso para vocês? Não estão sendo comidas que meu pai me deu hoje no Dia dos Pais. Pelo amor de Deus, né, gente? Essa não é a doutrina espírita. Isso é importante que a gente esteja consciente. Diante do exposto, refere-se que, em razão de uma justiça divina rigorosa, precisamos aprender para evoluir. Não esqueçam disso. Todas as dores que nos chegam, elas chegam para a gente evoluir. Não é castigo. Vamos tirar essa palavra do Espiritismo. Não é castigo. Não existe isso. Existe sim as leis de Deus. E quando nós não levamos a lei de Deus na risca, aí o que acontece? Nós sofremos. E o sofrimento é para quê? Para quê mesmo, gente? Ok? Mas não aplicando-se uma lei de ação e reação, que seria uma versão moderna da lei de Talião. Ou seja, do olho por olho, dente por dente. Na realidade, a lei que transmutará as dores no estado interior de felicidade e paz é preconizada por Jesus, quando nos asseverou que o amor cobre a multidão de pecados. Agora, nós espíritas precisamos cultivar o amor. Isso aqui, às vezes, me assusta muito no movimento espírita. É o distanciamento da compaixão, da compreensão, da alteridade e da máxima que Jesus nos ensinou. Só faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Quando a gente se esquece disso, aí a gente quer ter um culpado. Quem é o culpado? Pobre Deus. Foi castigo. Tá vendo? Foi castigo. Tá vendo o que aconteceu? Aí você não ouviu sua mãe, Deus castigou. Que isso daí é uma dor profunda que se faz com Deus, né, gente? Oportuno ressaltar, como esclarece os espíritos superiores, que nem todo o sofrimento que se passa nesse mundo é advindo necessariamente de uma determinada falta, pois pode tratar-se muito frequentemente de simples provas escolhidas pelo próprio espírito para acelerar seu processo evolutivo. Joana de Ângeles diz a Divaldo, né, que quando um médium se dedica de corpo, alma e amor à mediunidade, ele adianta 2 encarnações. São escolhas. Por isso que nós temos o livre-arbítrio. E nós precisamos dizer aos nossos alunos de centro espírita que eles, todas as vezes que tomam uma decisão, há perdas e ganhos.
Quem transgride a lei de Deus vai ter sofrimento na vida. Mas são nossas as escolhas. E a gente não vai poder abrir a cabeça de um filho e colocar isso dentro. Nem de um marido, nem de uma esposa. E muitas vezes os pais sofrem muito. Vai para a evangelização. Chega lá, o menino não quer evangelização. Juventude, não vou. Não adianta. Porque é a condição do espírito. Como psicóloga, eu digo a vocês que o exemplo dos pais é fundamental para a sensibilização do filho. Eu tenho uma voz muito melodiosa, tem gente que sente um sono horrível quando eu falo. E eu gripado, então, o povo vai dormir aqui hoje. Mas eu dou uns gritos de vez em quando. Portanto, na condição de espíritas, estejamos atentos para não cairmos nas malhas da anfibologia que tanto Kardec combateu em relação à doutrina espírita, evitando a utilização de palavras que já têm um sentido próprio e usadas analogicamente, geram interpretações equivocadas. É a lei de Newton, é a lei de causa e efeito, toda ação gera uma reação, mas essa lei é materialista. Ela não vai ter o mesmo efeito no mundo espiritual. Se nós educássemos os nossos filhos para entender o mundo espiritual, eles iam entender as leis físicas como uma necessidade humana, mas não uma réplica para o mundo espiritual. É isso? Alguma dúvida? Acordem! Bem, já no Livro dos Espíritos, capítulo 2, item 964, todas as ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar, senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou da nossa felicidade futura. Está claro isso, gente? Claríssimo isso? Deus é culpado, né? Tem certeza? Então é o obsessor. É o obsessor que está fazendo vocês fazerem isso. Cuidado, porque eles são nossos irmãos que estacionaram em alguma fase da época deles porque faltou amor. E a gente precisa aprender a cultivar amor dentro da gente. É difícil? É. Não é fácil, não. A gente acha que amor é máscara. Não, Jesus está com o Senhor hoje. Jesus me avisou. Tem cheio de mágoas, cheio de problemas. Por isso que eu sou, não é que eu sou psicóloga, porque meu currículo veio à psicologia apenas aos 40 anos. Mas terapia é fundamental para que a gente tire as máscaras, as que são necessárias. Porque se tirar todas, a pessoa surta. Não pode. Está tão acostumada, como diz Nietzsche, que quando tira todas as máscaras, chega no espelho e pergunta: quem sou eu mesmo? Perdeu o referencial do psicólogo. Né? Bem, para finalizar, eu trago o céu e o inferno. Eu disse a vocês que eu sou kardecista, minhas palestras são todas referenciadas no Pentateuco. Toda a obra, seja de Manuel Filomeno de Miranda, seja de Hermínio, seja de Joana de Ângeles, seja de Herculano Pires, Leon Denis Xeropópia, seja de André Luz, de Chico Xavier, nós temos que ter um referencial kardecista assim. Tá? Para entender, não é dúvida de Chico, não, porque Chico foi um anjo que teve entre a gente. E Emmanuel, um grande espírito. É para que a gente entenda e não comece a divulgar a doutrina espírita de uma forma errada. Nós temos que divulgar a doutrina espírita na sua essência. No céu e no inferno, né, na quitação de débitos com as leis divinas, segundo Kardec, ele diz que nós temos que seguir 3 passos. Gravem isso: o arrependimento, a expiação e a reparação. Eu vejo isso no meu consultório. Incrível, né? Mas eu vejo isso no meu consultório. É impressionante. Aqueles que não se arrependem de jeito nenhum,
mas carregam esse peso nas costas até desencarnar. Aqueles que espiam pela dor da culpa, mas não querem tratar a culpa, que se movem pela culpa, e a reparação, que é o melhor principal. Minha abordagem corporal, então eu sigo William Reich, Alexander Lower, David Boyle, e Reich diz uma coisa que é linda. Primeiro, trate a raiva do paciente. Tudo que leva ele a transgredir o que é bom para ele é a raiva. Depois você vai tratar a tristeza. Ó, primeiro a gente vai tratar o quê? Raiva. Depois, tristeza, para chegar ao coração. Por isso que eu sou corporal. Não que eu seja contra quem seja junguiano, eu acho lindo, tá? Mas eu me deparei com William Reich, eu disse que Deus, ele diz que toda energia que passa pelo nosso corpo é energia do fluido cósmico universal. Eu disse que coincidência, né? Muita coincidência, quando ele era materialista, ele era marxista. Mas ninguém é perfeito, nem eu. Vocês são perfeitos? Se for, eu deixo aqui um cartãozinho meu, para ir tratar comigo lá, porque já está doente, né? O arrependimento vai suavizar as dores e a expiação, mas também vai abrir esperança para a reabilitação e reparação. Pode anular o efeito de destruir na causa. A reparação consiste em fazer o bem, o amor, a caridade, ter compaixão. Isso que a gente precisa desenvolver nas casas espíritas. Os espíritos que estão reencarnando, eles já vêm intelectualizados. É uma facilidade de aprender novo, mas de se transformar é uma dificuldade impressionante. Mas isso é ruim para você, eu sei, mas eu quero. Mas olha, vai me prejudicar, mas eu quero, eu preciso passar pelas minhas experiências. Então nós temos que estar focados nisso aí. Manuel Filomeno de Miranda, sou apaixonada por ele. Ele diz o seguinte, com todo respeito a essa esposa dele, né, no mundo espiritual, que é o meu marido aqui presente. Mas, nesse livro Mediunidade e Bênçãos, psicografado por Divaldo Franco, ele diz uma coisa que a gente vai entender ação e reação. A culpa consciente ou inconsciente instalada no domicílio mental emite ondas que sintonizam com inteligências doentias, habitando-se com intercâmbios móveis. É assim que o obsessor acha a gente. É pela culpa. Ele sintoniza com a gente pela culpa. Não é incrível isso? Nesse livro, Mediunidade e Bênçãos, um livro muito bom para toda pessoa que está na educação mediúnica. Manuel Filomeno, ele vai trazer, além das obras todas dele, que foram todas psicografadas por Divaldo, qualidade na prática mediúnica, que é maravilhoso, né? E aí, cadê o livro? Vem aqui para outro livro. Oh, meu Deus. Vou fazer uma sinopse, né? Dos capítulos, que eu li no sexto. Então, me botaram de castigo, né? Venha falar sobre o sexto. Sim. Quem foi que já estudou aqui até o sexto? Ação e reação. Todo mundo já leu esse livro? Então depois eu quero um abraço aqui da coordenação. Eu li o livro e fiz isso. Capítulo 1. Hilário. Foi Hilário que me trouxe aqui hoje. Depois de febre a noite inteira e essa gripe, eu ainda não sei o nome dela, mas ela é danada, viu? Não sei se é o espírito olímpico, pode ser, né? Gripe do espírito olímpico. Bem, André Luiz e Hilário vão à Mansão da Paz. Eu pedi tanto para essa noite ir nessa colônia aqui. É no Umbral, viu? É no Umbral. Vocês sabem onde é o Umbral? O Umbral, quem nos trouxe essa nomenclatura foi André Luiz. Eu trouxe até uma parte aí de um vídeo que detei para o Bob, que era do filme André Luiz, quando André Luiz chega no Umbral. Então, essa colônia aqui é para aprendizados e complementação da lei de causa e efeito. Mas a lei de causa e efeito você já sabe do que se trata, né? Não é aquela da lei de Farião. É aquela que transgride as leis de Deus. É aquela que, através do livre-arbítrio, nós pisamos na bola.
E que nós somos os únicos responsáveis por isso. Ok? Então, eles assistem a uma conferência na qual são descritas as várias concepções das antigas civilizações. É uma aula onde ele fala sobre o hinduísmo, sobre a religião egípcia, sobre o politeísmo, o monoteísmo, uma série de outras religiões. Mas sempre sobre o império implacável da justiça cegando segundo as ações de cada um. Lembre-se que Moisés, no Antigo Testamento, ele traz a lei de Daniel. Mas nós, espíritas, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um repensar. Eu ainda não li, mas está na minha mesa o Novo Testamento traduzido por Haroldo Dutra, que todos vocês devem ler. Né? Que é um livro fantástico que todos precisamos entender. Apesar de ser kardecista, eu fiz residência em psicologia na Índia. E eu tive contato com um livro na Índia, que também é magnífico. Jesus é amado na Índia. Amado. Quando nós tínhamos que ir para as reuniões religiosas, eu fazer residência lá, então eu ia para as reuniões. E eles me perguntavam, quem é o seu mestre? Aí a gente entrava em uma sala que tinha para mais de 200 retratos. Eu dizia Jesus, eles apontavam para Jesus. Oh, Jesus, Jesus! E tem um livro escrito por Paramahansa Yogananda, antes dele desencarnar, que é A Yoga de Jesus. Ele pega o Novo Testamento e as parábolas de Jesus, e ele faz uma tradução lindíssima. A pessoa não diz que é kardecista, sim, mas eu também tenho que ter as obras subsidiárias, eu tenho que ter uma análise crítica, eu tenho que ter quem é que escreve de acordo com ou desacordo com. Tá? Agora, se a pessoa está em desacordo, eu fico em silêncio, que aos outros como lhe apraz, a mim como deu. Não estou para criar polêmicas, mas dentro daquilo que é acredito, eu procuro me aprofundar mais. Tá? No exterior da Mansão da Paz, uma ventania movimentava, tá, a Mansão da Paz. Olha que coisa incrível. Isso daqui eu tirei porque eu achei fantástico. Uma substância escura, qual lama de fogo, dentro da qual rostos humanos surgiam com lamentos de horror. Eram criaturas cruéis que, segundo o instrutor do uso, odeiam e aniquilam, mordem e ferem. Estão ali há séculos. Isso do lado de fora da colônia. Essa fumaça. Imagine a quantidade de espíritos sobre. Eu odeio esse nome obsessor. Eu sempre gosto de chamar de irmãos sofredores. E sem consciência ainda. Tá? O capítulo leciona que ao criminoso não basta sofrimento e purgação. Em regiões infernais, sob revolta e inconformismo, mas sim a cessação da fé de loucura e rebelião. É o que a gente faz, sempre se queixando aqui na Terra. Sempre. A gente só faz se queixar. Só se queixar. Ah, pelo menos eu não suporto, o outro tem que mudar. Sempre a culpa é do outro. Sempre é o chefe que não presta, sempre é o pai, sempre é a mãe, sempre é o irmão mais novo, sempre é o... Nós repetimos o mesmo comportamento de quando estávamos no umbral, que eu estive lá. Tanto que quando eu leio essas coisas, eu digo, meu Deus, eu não quero voltar mais. Então eu sou focada muito na reforma íntima. Naquele tormentoso clima, vivem essas almas infernais. Todos aqueles conflitos e angústia servem para depurar o que não consagra deliberada criminalidade. Por permissão do Senhor, ali as atividades do mal, de forma direta, fustigando os mal, proporcionam que eles se curem com o próprio mal. De tanto cansaço e sofrer, eles pedem socorro. E quando eles pedem socorro, eles são ajudados. A gente não é diferente. Só que a gente sempre acha que no Espiritismo vai ter um milagre. Oh, meu Deus do céu. Aí vem, ora, toma passe, 10 copos de água purificada para acontecer um milagre. O milagre está dentro de nós. Todas as vezes que nós aprendemos
todas as vezes que nós mudamos de lugar, todas as vezes que nós perdoamos, acontece um milagre, de dentro para fora. Está claro isso, gente? É complicado isso? Ou é melhor ficar achando que Deus vai me dar e vai curar? Está claro isso? Capítulo 2. O instrutor comenta: em recinto confortável, amplo, na mansão da paz, reuniram-se cerca de 200 assistidos, na maioria de semblante disforme e triste. O que ele traz aqui com a questão moral? O bom ânimo e a construção individual do destino, quando cada um de nós estagia, ora no plano físico, ora no plano espiritual. Em suma, somos vítimas de nós mesmos, tanto quanto todos somos beneficiários da tolerância divina, a nos conceder infinitas oportunidades de correção e renascimento. Reencarnação, justiça divina. Isso é que é lindo. Lei de amor, justiça e caridade. O amor de Deus, de Jesus, a justiça pela reencarnação e a caridade para conosco e para com o próximo. Esse é o verdadeiro amor que Joana de Ângeles, ela tem no livro Plenitude, quando ela diz que quando você consegue a fissão do ego, tá, com o amor, você consegue a plenitude. E o que é a plenitude? É você ter plena consciência disso aqui, mudar da água para o vinho o seu pensar, sentir, agir, e começar a gozar da plenitude. O que é a plenitude? É parar de sofrer? Não. Enquanto você estiver encarnado aqui, o sofrimento vai existir. Mas é você entender o sofrimento. É você compreender o outro. É você saber que todo mundo sofre. Que nós não somos os únicos que sofremos. Porque quando a gente acha que o mundo caiu na nossa cabeça e que a gente precisa de qualquer sorte ser melhor que o outro, começa a destruição. Há a informação de que os espíritos equilibrados, ao desencarnarem, retornem à memória das vidas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Ernesto Rosando fala no pensamento e vontade disso, sobre a memória. Emílio de Miranda também fala sobre a memória. Isso é muito importante. Quando nós, quer dizer, será que somos nós, espíritos equilibrados? Tenho minhas dúvidas. Desencarnarmos, retornamos à memória de vida passada. Já os espíritos intranquilos, culpados, quando os desencarnam, eles perdem a memória. E aí fica eclipsado a visão do passado. E aí o que acontece? Há uma hipnose. Isso quem fala é o 2º capítulo do livro, Ação e Reação. Então nós, ao desencarnarmos, se procuramos ser espíritos que praticam bem, que vigiam os pensamentos, os sentimentos, que procuram a dialogicidade, a prática do amor, nós estamos melhorando, né, os nossos fluidos. Automaticamente vai se aproximar isso. Né? Então, capítulo 3. A intervenção na memória. Olha que coisa incrível. Loucura por telepatia. Reencarnações e conexão com planos infernais. Eis que encontramos nesse capítulo exposição dessas situações, construindo inédito aprendizado sobre o plano espiritual. Instrutores espirituais do cenáculo da mansão agem como autoridades intermediárias dos processos reencarnatórios, que são decididos por mensageiros da luz, que é uma instância superior, fato assombroso. Espíritos trevosos, munidos de canhão, de bombardeiro eletrônico, atacam a instituição, que possui defesas eficientes. Canhões, claro. O plano espiritual e o plano material é uma cópia. Por isso que todo mundo que está estudando agora física quântica, que é a teoria das possibilidades, a teoria dos planos paralelos,
eles ainda implicam uma grande questão. O que existe nesse plano e qualquer outro plano, temos que estudar. Fredson Capra, naquele livro Ponto de Mutação, ele nos traz um questionamento muito interessante sobre a teoria das possibilidades através de experimentações extracorpóreas. Claro que ele não chama de extracorpóreas. Ele chama que são experimentações através do sono. Pessoas que têm visões, pessoas que têm outra forma paralela de mundo. Tá? Existe sim. Se existe aqui no planeta Terra canhão, estuprador, assassino, no mundo espiritual também vai existir isso. Não é diferente. Você acha que um pedófilo aqui vai chegar no mundo espiritual com Emmanuel? Não vai. Então a nossa atmosfera do planeta Terra é uma atmosfera que precisa melhorar muito. Apesar de estarmos saindo do planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração, vocês já leram a trilogia de Manuel Flamengo de Miranda, da Adoração do Caminho? Já da Nova Era, Perturbações Espirituais, já viu? Leia, Perturbações Espirituais. É um livro fortíssimo. É um livro que me deixou assim, com o cabelo em pé. Mas só que entrada do que está acontecendo no movimento espírita. Isso aqui, acontecendo um ataque no movimento espírita. E que nós, espíritas, temos um comprometimento muito grande, porque somos os trabalhadores da última hora. Muito bom esse livro, tá? Capítulo 4. Alguns recém-desencarnados foram socorridos na Mansão da Paz, tá? E aí eles vão começar a serem assistidos, tá? São libertados daquela couraça material muito densa e pesada. Um desses dolorosos casos de resgate de grande impacto emocional mostra a ingratidão filial e, em contraposição, o sublime amor maternal que a tudo perdoa. Tá? O capítulo leciona que as sombras da consciência só desaparecerão da alma do devedor com o suor do trabalho e da expiação. E também diz que espíritos frágeis que ideoplasmam passando a conviver grandes tormentos com essa forma de pensamento, são auto-eficazes. Deixa eu explicar a vocês. Quando chega nesse mundo chamado umbral, que a gente perde um pouco da memória, através da culpa e de outros sentimentos destrutivos, nós começamos a ter pensamentos que os espíritos que estão lá há muitos anos vão utilizar da ideoplastia. Tá? E muitos deles chegam à loucura, a desequilíbrio geral. E é um momento de tortura mental. É muito sofrimento. Tá? Capítulo 5, já estou chegando no livro. São as almas enfermiças, tá? Que ao redor da Mansão da Paz mostra muita gente gritando, soluçando e blasfemando. Todos com crises de perturbação e de angústia, porque está havendo uma ideoplastia coletiva no umbral. Um sofrimento psíquico horrível, emocional. E aí o que é que acontece? Cães, que também André Luiz traz isso para a gente, enormes, prestam relevantes serviços naquela área trevosa. Espíritos desencarnados, tanto quanto encarnados, vivem cercados de energia que se irradiam, impressionando o olfato daqueles que estejam próximos. Quem tem cachorro em casa? Já ouviu o cachorro olhar ficar latindo assim por canto, dentro de casa? Gato também, né? Os meus cachorrinhos adoram o evangelho do lar. Começa a música. Então, isso daí também tem no mundo espiritual. Tá? Ok? Tá dando para revisar aí? Eu sei que todo mundo aqui é estudioso, não precisava fazer isso. Todo mundo já leu o livro todo. Mas a gente vai para o círculo da oração, que é lindo. Inclusive a oração é grande, eu ia ler aqui, mas ela é grande.
Mas todas as vezes que eu leio a oração que eles proferem, eu choro. Se vocês quiserem, eu vou botar todo mundo para chorar aqui. Quem gosta de chorar, eu mesmo choro. É de uma profundidade de amor que a gente ainda não tem equilíbrio para aquilo. Alguém está com o livro aí? Vamos começar no círculo da oração, tá? É um local que vai se destinar à prece. Então, lá é um lugar onde os espíritos vão passar, sair daquele nível de transição do umbral para ter outras oportunidades de trabalho. Então, as fichas serão analisadas de todos aqueles que saíram, o que vai acontecer. Porque muitos deles terão reencarnação imediata. Imediata. Não vai nem passar pelo nosso lar, né, ser aquele que André Luiz teve. Não, é compulsório. Morreu, sai do umbral, reencarna de novo. Vai nascer como filho daquele que matou. Vai ser o pai daquele que era estuprador. Porque aquela pessoa foi estuprada. Mas tudo isso vai depender de quê? Da excelsitude do perdão. Da consciência do que fez. Aí a gente vai passar pelo arrependimento. Lembra que eu falei para vocês? Aí vai pelo arrependimento, entra em contato com o que fez, para depois se propor a melhorar. Então, agora é a fase onde o ministro Sâncio, que é uma criatura de uma elevação espiritual, irá visitar a noção da paz. Tá? E nesse capítulo, o entendimento de como o plano espiritual reúne espíritos reciprocamente faltosos numa mesma família, a fim que também em conjunto reparem o que eu falei para vocês. Esse é o capítulo que eu vou narrar para vocês agora. Tá? Então, o instrutor Dulce convida todo mundo para orar. Então, eles fazem uma prece lindíssima. Depois, ele, como sempre, né, no discurso das atividades, ele materializa-se habitualmente e vem de esferas mais altas. Questões foram respondidas, providências de trabalho com segurança indicada, dúvidas ou indagações. Mas todo mundo estava ali com um propósito: orar. Orar para quê? Aí é que vem o poder da oração. Que tipo de oração corrobora o que eu quero com ela? Em um lugar próximo a um umbral, com espíritos sofredores, espíritos que muitos irão reencarnar de forma compulsória, sofrimentos, gritos, lamentos e dores. Um lugar muito próximo a um umbral. Como a gente vai orar? Me diga. Então, cabia a André e a Hilário manter no santuário próximo o coração e a mente isentos de qualquer ideia ou segmentos indígenas. A mesma coisa eu digo para todos nós. Todas as vezes que nós formos orar, todas as vezes, a gente deve manter o nosso coração e a nossa mente com nenhum sentimento indígena. De mágoa, de dor, de irritabilidade, de vingança. Então, o livro ensina a orar indiretamente. Tá? Da referência e da confiança que nos compete dedicar à providência divina e incompatíveis com a fraternidade que devemos sinceramente ter com os outros. Então, nós começamos agora a entrar na oração. Era uma mesa grande, ladeada de poltronas, eram 10 pessoas, 7 mulheres e 3 homens, tá? Do outro lado, à nossa frente, tinha uma larga tela translúcida, 3 assistentes, 5 enfermeiros, 2 senhoras de aspecto humilde. Olhem bem que coisa linda. Essas 2 senhoras, elas têm um papel muito importante nesse dia da oração. O que é que a gente aprende? É que a doutrina é para os doentes. Em um lugar, no santuário, existiam pessoas ali, que eram pessoas que tinham
diferente hierarquia espiritual, mas todos tinham um objetivo comum: o bem. E muitas vezes a gente elitiza muito na casa espírita. A doutrina é para os doentes. Tá? Qual a função das 10 pessoas? Todos amigos da colônia, que estavam colaborando com fluidos. Estavam todos vibrando para que houvesse uma reunião, e essa reunião ia se avaliar as fichas das pessoas que iriam trabalhar dentro da colônia, reencarnar, de que forma, como. Não é diferente do plano material. Justamente nesse ciclo de oração, né, eles pedem por disciplina. Eu vou agora focar no aspecto moral. Todos são trabalhadores, todos tiveram perturbações e reminiscências perturbadoras, tiveram. Muitos ali dos trabalhadores ainda tinham muita coisa para resgatar, tinham. Mas aqui na Casa Espírita, os dirigentes também não têm coisa para resgatar. Nós que aqui estamos vindo pela primeira vez, também a gente não tem coisas para resgatar. Então nós vivemos em um planeta onde todos têm coisas para resgatar, devido à nossa indisciplina do pensar, do sentir e do agir. Então ninguém é melhor do que ninguém. Mas, pela disciplina, pelo objetivo comum, é que nós vamos trabalhar essa união. Há pouco, meu irmão ali lia uma psicografia. Eu estava prestando atenção à psicografia. O que é que o Espírito estava dizendo para a gente? Né? Que a gente precisava de quê? Bons pensamentos. Né? Caridade. Quando a gente precisa de bons pensamentos, a gente precisa de disciplina? E como, né? Que a gente sai daqui, dá uma fechada no carro da gente, a gente já manda ele ser levado pelo mundo espiritual. Logo, né? Então, essa disciplina é fundamental em um local de oração. Agora, as zonas infernais são as zonas que, para chegarmos até lá, onde tem aflições intensas, requer muito mais do que disciplina, muito mais do que uma oração, mas amor. A gente precisa ter muito amor para resgatar espíritos que estão nessas zonas infernais. Por isso que a oração é muito poderosa que ele faz, que Druso faz. É linda, é uma oração linda. Quem tivesse aí ação e reação, eu diria para vocês. É linda, linda, linda a oração que ele faz. E essas irmãs Madalena e Silva, quem eram elas? Elas eram trabalhadoras que foram socorridas, tá, por essa colônia. E elas estavam ali, não só trabalhando nos resgate desses irmãos, mas como também elas iam fazer um pedido. Tá? E elas iam fazer esse pedido com abnegação. Elas estavam ali para pedir. E elas tinham sido casadas com 2 irmãos, que por causa de política, ou qualquer coincidência atualmente, por favor, PC Farias, não tem nada a ver, tá? Elas foram casadas com pessoas que se mataram em famílias. E um deles roubou todos os bens dos irmãos. Então, era um egoísmo e discórdia que existia enorme. Muitos crimes foram expostos em execução e por essa razão eles estavam expiando, estavam sofrendo. Aí teve um momento de preparação. Druso recomendou: guardem plena abstenção de pensamentos menos dignos, abolindo qualquer recordação desagradável, para que não se verifique
verificasse interferência na câmara cristalina durante a manifestação do venerável mensageiro que iria entrar, que era o espírito evoluído que iria entrar. Eles iam receber esse ministro, para o ministro decidir se o pedido dessas duas irmãs para resgatar esses dois espíritos que foram maridos dela poderia ser feito. Está dando para pegar a história do livro? Brando passou a reinar sobre nós e começa ele fazer. Mestre divino, diga-te abençoados a reunião nesta casa de paz e serviço, por tua bondade em nome do infinito amor do Pai Celeste, recebemos a sublime dádiva do trabalho regenerador. Somos, porém, nessas regiões atormentadas, vastas falanges de espíritos extraviados no sofrimento expiatório, depois dos crimes impensados em que, chafurdados a nossa consciência. Apesar de prisioneiros aguilhoados, as penas que geramos para nós mesmos, saudamos-te a glória divina, tocados de reconforto. Concede-nos, Senhor, a assistência de teus abnegados e sublimes embaixadores, a fim de que nos esclarecemos nos bons propósitos. Aí chega o nosso querido Sâncio, que era a pessoa mais espiritualizada, que iria, determinar se o pedido das duas irmãs poderia ser aceito ou não. Tá? Então, Druso pegou os documentos. Eu não sei se alguém conheceu Carlos Bernardo, Cajazeira de Souza, Carlos Bernardo Moreira, que era presidente do Teatro Espírita Leopoldo Machado. Ele dizia uma coisa, ele fez agora no dia 9, 10 anos de desencarnado, vai ter até um seminário lá no Telma, em homenagem aos 10 anos. Eu vou ser uma das palestrantes lá. E ele dizia o seguinte, que era uma coisa interessante. Ele dizia, todos nós temos uma ficha de contabilidade no mundo espiritual, créditos e débitos. E quando vão decidir o que será realizado com a gente, vão pegar as nossas fichas. Aqui. Druso exibiu os documentos solicitados, 22 fichas de largo tamanho, cada qual condensando a síntese das informações necessárias ao socorro de 22 entidades recentemente internadas lá na colônia, que foram espíritos que tiraram do umbral para levar para a colônia. O emissário atento examinou todos os autos ali expressos em rápidas súmulas, aceitando ou não as sugestões de Druso. Depois de ligeiras considerações em torno de cada caso particular, apondo a cada ficha o selo que lhe assinalava a responsabilidade das decisões. O caso de Antônio Olimpo, o primeiro marido, que estava sendo analisado, que foi um pedido de uma das irmãs. O ministro concordava com o parecer da casa quanto à conveniência de socorro imediato ao irmão infeliz e breve reencarnação dele no círculo em que delinquira, a fim de restituir aos irmãos espoliados os sítios de que haviam sido expulsos. Primeira decisão tomada pelo ministro. Antônio Olímpio se entregou ao egoísmo, tá? E aí ele estava sofrendo pelos atos dele. Entretanto, a esposa e o filho lhe eram devedores de insuperável carinho. Ele foi um péssimo filho, um péssimo irmão, um péssimo tio, um péssimo tudo, mas foi um excelente pai e um excelente marido. Aí me lembra da ficha de Bernardo, créditos e débitos, tá? E foi levando em conta isso, do bem que ele fez à esposa e o filho, que estavam avaliando a reencarnação dele. Essa daqui, tá? Sâncio notifica então a presença da irmã Alzira, que é a esposa desencarnada de Antônio. A irmã Alzira então se revelou
ao olhar de todos, tão logo ela se prontificou a auxiliar o serviço restaurador de seu antigo companheiro, que apesar de carrasco para os próprios irmãos, para ela e para o filho, ele sempre foi um amigo, protetor, abnegado e querido. Então ela foi lá e ratificou, parece até um júri, né? Chame a testemunha. E a senhora, como foi? Tal, né? Aí Sâncio diz à irmã Alzira: a recuperação de Olímpio para a reencarnação exigirá tempo. Para tanto, é necessário que vais em pessoa suplicar as vítimas de seu esposo, olha aí, melhores disposições mentais, para que se habilitem ao amparo de nossa organização, preparando-se para o renascimento físico e ético oportuno. Isso é divino. Não é só você pedir perdão, é a quem você fez mal lhe perdoar. Por isso que Divaldo, ele diz uma coisa que eu acho sensacional. Ele diz assim: todos nós temos inimigos. Nós não devemos ser inimigo de ninguém. Mas se aquele é nosso inimigo, o que a gente vai poder fazer por ele é pedir perdão e orar. Se ele não aceitar, problema dele. Se eu continuo fazendo, mérito meu. Então, uma das coisas que eu quero chamar a atenção é que o aspecto moral, o efeito moral, estou falando agora de ação e reação, causa e efeito moral, é justamente isso aqui. Nós temos uma grande ilusão. A gente faz o mal, depois esquece. Esse é o grande problema. Esse é o nosso grande problema, tá? Conseguida essa fase inicial de assistência, colaborará na volta do Olímpio ao lado do próprio filho, tá? Ele vai ser filho do filho, e por sua vez tornarás a carne logo após, a fim de que, de novo, te consoscies com ele. Ele ia nascer e ia morrer, para voltar. Às vezes a gente diz: oh, nasceu o bebê tão lindinho, 4 meses desencarnou, não tinha nada. A gente não entende a providência divina. E a gente precisa entender a providência divina, tá? Para que recebas no braço Carlinhos e Leonel, por filhos de coração, aos quais Olímpio restituirá a existência terrestre nos alvios. Bem, essa mansão é de coisa linda, né? A colônia, a mansão de luz, vai ficar sempre em contato com esse trabalho. Mas a humildade dos que sofrem é fator essencial na renovação dos que fazem sofrer. Outro ensinamento moral: perdão, humildade, compaixão, acolhimento, escuta. Nós não temos mais tempo de ouvir ninguém. A gente até diz: o problema é ela de novo. Ai, meu Deus, mesma história. Por isso que os consultórios de psicólogos estão lotados. A gente não quer mais ouvir ninguém, muito menos problema de ninguém. A gente já tem problema demais. Mais um? Ah, meu Deus, eu não posso. Então, precisamos, nos nossos sofrimentos, a gente ter humildade, alteridade, compaixão, se colocar no lugar do outro. As casas espíritas precisam reforçar isso. Por isso que eu estou vendo buscar de novo as obras do André Luiz. Para que todo mundo saiba que nós seremos, pós-morte, o que plantamos aqui. Isso é muito importante. Madalena e Silvia, autorizadas por Druso, elas se aproximam do ministro, elas imploram a ele a intercessão para que os esposos fossem atendidos naquele estabelecimento de paz e fraternidade, que não fosse para outra colônia. Santos, o ministro, acolheu-nos as súplicas com benevolência e carinho, determinando o recolhimento de ambos os infelizes no clima do Instituto e prometendo facilitar-lhes a reencarnação em breve. Tá? Ligeiro sinal do diretor fez-nos sentir que o instante era agora livre para os entendimentos educativos. Impressionados com o que haviam visto e observado, Hilário e André, que eram aprendizes, são aprendizes de lá, se acercaram do vulnerável mensageiro com o propósito de ouvi-lo,
a fim de aproveitar aquela hora de conversação. Então elas conseguiram, o pedido delas foi ouvido, o ministro aprovou, tá? E eu reforço isso aqui, e os próximos capítulos vai ser o colega que vem falar sobre o sétimo, né? Então o sétimo vocês vão ver o desenrolar disso aí. Como foi o atendimento deles, como eles chegaram, se elas conseguiram realmente convencê-los a reencarnar, e é todo um processo de reeducação, tá? Então, finalizando, o ato da oração é constituído pelo fixar dos pensamentos nobres e aspirações superiores, produzindo ondas carregadas de amor e de harmonia, que mantêm grande atividade os centros nervosos, que se alimentam de forças e de imediato, exteriorizam as vibrações que atraem os bons espíritos que acorrem para ajudar, ao tempo que as canalizam no rumo de esferas superiores, onde são captadas para análise imediata. Isso é que eu acho muito legal. A gente ora, né? Aí a gente quer logo. Não, nossa oração foi ouvida. A nossa oração foi ouvida. Agora a gente precisa ver se tem merecimento. Né? Está todo mundo bonito? Vocês têm merecimento. Vocês já estão aqui reencarnados nessa época? Tem merecimento. Agora, o que a gente precisa é aprimorar isso. Que a onda mental da oração cinge a densa camada de psicosfera deletéria. Nós estamos em um planeta de regeneração, nós precisamos melhorar essa camada. E a oração ela é importante para isso, porque ela é uma mensagem de amor. É uma descarga de energia benéfica. O hábito de orar, a constância da oração, a elevação do pensamento, se transformarão num estado especial de equilíbrio espiritual, que sustentará o ser em todas e qualquer ocasião da sua existência. Deus nos abençoe.